tem que parar de pressão, tá, gente? Vamos parar de pressionar? E resolvi ter filhos aos 38 anos só. Minha meta de vida aí, gente. Até que a partir dos 43, 44, 45 anos é muito difícil da mulher conseguir engravidar espontaneamente com os próprios óvulos. Oi, minha gente! Hoje eu tô aqui com a maravilhosa doutora Silvana Chedid. Essa doutora, gente, ela é muito importante na minha vida, porque foi ela que guardou, que eu posso dizer assim? Como é que chama? Guardar, isso. Guardou os meus óvulos, né? Muita gente ainda me pergunta. Quando eu guardei os óvulos, eu tinha 33 anos e hoje eu tenho 37. Então, muita gente me pergunta, quando é que vai ter filho? Não tem filho? Como é que vai ter filho? Quando que vai ter? Então, eu quis dar uma atualizada em vocês, em como tá isso, né? Nas minhas pretensões e tudo. E como funciona tudo isso. E aí, eu trouxe a doutora Silvana aqui para tirar um pouco as dúvidas de vocês em relação a guardar óvulos e muito essa questão das novas famílias, né, doutora, que a gente achou um assunto super relevante hoje em dia para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada, Alice. Eu adoro receber tua visita. Alice é uma pessoa muito especial, eu tenho muito carinho por você. Eu também, da mesma forma. E a gente participou juntas desse processo que é tão importante na vida da mulher, né, que é planejar a gravidez. O melhor dos cenários é quando a gente pode planejar mesmo, quando a gravidez vem no momento em que a mulher entende que é o momento adequado para ela ser mãe, né? Exatamente, por isso que tem que parar de pressão, tá, gente? Vamos parar de pressionar? Não, tô brincando. Mas eu queria só falar que a doutora Silvana é a minha ginecologista aqui em São Paulo, então eu venho todo ano, né, desde que eu tinha 33 anos que eu vim para São Paulo, eu venho todo ano aqui fazer minhas revisões, tá tudo certo, tudo bonitinho, então é uma super indicação minha para vocês, tá? E tá tudo lindo, tudo reformado aqui, todo o processo da retirada dos óvulos é feito aqui. Então, acaba sendo muito prático, né, pra pessoa, porque daí pega aqui, vem aqui, faz todo o tratamento, conversa contigo, tudo, esclarece tudo e a gente acaba fazendo tudo aqui. Isso é uma informação importante, Alice, se você me permitir, né, dar uma parte, porque as pessoas acham que é um processo muito complicado, que é um processo cirúrgico, que tem que ir para o hospital, e não é um processo totalmente ambulatorial, dá para fazer, continuar tendo a vida normalmente, a mulher não precisa parar de trabalhar, não precisa deixar de fazer os seus afazeres diários, pode fazer atividade física, pode continuar tendo vida sexual normal. Então é um processo bem simples e fácil de fazer e que hoje está muito acessível, né, para todo mundo. Então esse é um fator que estimula, né, as mulheres a procurarem. A gente tem tido um aumento grande na procura pelo congelamento dos óvulos e vamos procurar esclarecer essas dúvidas, né? Vamos. Eu queria só que a gente começasse assim, para quem chegou agora e nem sabe que quando eu tinha 33 anos eu fiz isso, assim. Então, qual é o procedimento que eu fiz? Queria que tu esclarecesse um pouquinho para eles. E tipo, até quando eu posso ter filho, gente? A questão é a seguinte: eu tô no auge da minha carreira, trabalhando demais, né? Desde que eu vim aqui eu tava nesse momento, e então eu não tinha previsão de querer ter filho, não tinha ainda previsão de botar um filho na minha vida. E isso, e guardar os óvulos me permite a eu ter filho no meu momento, no momento, como a doutora falou, que eu julgar muito especial para mim. Então, fala um pouquinho, doutora, do passo a passo, como é no começo, que a pessoa, se alguém tá com vontade de guardar os ovos hoje em dia, qual é o primeiro passo que ela dá? Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro a mulher precisa passar por uma consulta ginecológica, que é para ver se está tudo bem com ela, né? Nessa consulta a gente faz o exame físico, faz uma anamnese, que é perguntar sobre doenças, medicações que ela esteja tomando, doenças familiares. Fazemos a coleta dos exames, o Papa Nicolau, que é o exame que serve para prevenir o câncer do colo de útero. Hoje, por incrível que pareça, ainda tem mulheres que não fazem, né, a coleta do Papa Nicolau com regularidade. É um exame muito simples, indolor, que a gente faz a coleta durante a consulta ginecológica. Fazemos um ultrassom. O ultrassom transvaginal hoje também é um recurso que a gente tem no consultório.
faz parte da consulta, então conversamos, vamos para a sala de exame, fazemos o exame físico. No exame físico é feita a coleta do Papa Nicolau e é feito um ultrassom transvaginal. Nesse ultrassom transvaginal a gente vê o útero e os ovários, se o útero está de tamanho normal, se os ovários estão de tamanho normal. E nos ovários a gente faz a contagem dos pequenos folículos que estão lá, que são os folículos com os quais a mulher nasceu. Qual que é a preocupação que a gente tem, né? Que a mulher já nasce com o número de óvulos que ela vai ter a vida toda. E a cada ciclo menstrual, a gente vai gastando esses óvulos, né? Então, a gente tem óvulos que amadurecem e são aqueles que são eliminados na ovulação e tem dezenas de óvulos que acabam morrendo. Então, a cada menstruação, a mulher perde um número grande de óvulos. Até o momento, quando ela chega próxima dos 50 anos, 48, 50, 52 anos, que é quando ela entra em menopausa, significa que o estoque de óvulos acabou. Só que, com o passar dos anos, como a mulher já nasceu com os óvulos que ela vai ter a vida toda, esses óvulos vão envelhecendo. E o fato dos óvulos envelhecerem e diminuírem de quantidade faz com que a mulher tenha fertilidade diminuída conforme os anos se passam. Então, diferentemente do homem, o homem tem uma vida reprodutiva que é bem longa, o homem até os 50, 60 anos está produzindo espermatozoides normalmente. A mulher já a partir dos 35 anos começa a ter uma queda da fertilidade e essa queda é progressiva, até que a partir dos 43, 44, 45 anos é muito difícil da mulher conseguir engravidar espontaneamente com os próprios óvulos. Então, esse recurso de guardar os óvulos quando a mulher é jovem permite que ela garanta óvulos em quantidade e de boa qualidade para que ela possa engravidar no momento em que ela quiser. Depois que ela tiver tido as conquistas profissionais que ela teve, que tiver encontrado o parceiro adequado. Às vezes, no caso da Alice, ela tem um parceiro que é nota 10, que eu adoro, mas ela tinha e tem uma vida profissional muito, muito ativa, como eu também, né, Alice? Eu comentei com você, eu sempre me dediquei à minha vida profissional, fiz doutorado, fiz estágio na Bélgica, e resolvi ter filhos aos 38 anos só. Minha meta de vida aí, gente. Então, a oportunidade que as mulheres têm hoje de guardarem os óvulos quando são mais jovens é uma oportunidade de ouro, porque dá para fazer o que elas quiserem e no momento em que, não, agora eu tenho meu parceiro, eu já fiz tudo que eu queria da minha vida profissional, agora eu quero engravidar. Conta mais um pouquinho sobre a tua história. Quantos anos tu teve os teus 2 filhos? Conta como é que foi. Olha, Alice, eu estou até publicando, né, nas minhas redes a comemoração dos 25 anos da minha clínica, que foi o ano passado, em 2020, mas o ano passado tudo parou, a gente não pôde fazer nada, então eu estou comemorando esse ano. Eu me formei, eu fiz especialização na Bélgica em reprodução humana. Quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a minha clínica, então eu sempre trabalhei muito, fiz o meu doutorado e me casei aos 38 anos. Então eu me casei tarde, eu encontrei o meu parceiro já numa fase da vida mais tardia. Como o Mário queria ter filhos, eu também queria, a gente já logo começou a tentar e o Enzo nasceu um ano depois que a gente estava casados, quando eu estava com 39. E a minha segunda filha, a Nina, eu engravidei aos 41. Quando ela nasceu, eu estava com 42 anos. Então, isso é para mostrar que dá para a mulher engravidar, não é contraindicado ter uma gravidez depois dos 35, mas é mais difícil de conseguir. Por exemplo, a minha primeira, eu consegui rápido aos 38, mas a segunda, aos 42... demorou 3 anos, tem 3 anos de diferença entre o meu primeiro e a minha segunda filha. Tive um aborto espontâneo entre os dois, e isso é comum, muitas mulheres acabam tendo abortos espontâneos. E os meus filhos são a minha fonte de alegria, né? Ai, que demais. Os meus filhos e o meu trabalho são a minha realização. E assim, eu sei que é uma dúvida que muita gente tem, então queria falar um pouquinho mais. Então, por exemplo,
Eu tô lá com 39. Eu vou tentar naturalmente isso ou a gente usa os óvulos? Como é que funciona isso? Eu já sei a resposta, mas pro pessoal ainda que não sabe. Uma coisa importante é a gente entender que a fertilidade e infertilidade é um problema do casal. Então, não podemos esquecer de investigar o homem. Não basta só a mulher fazer a avaliação da sua reserva ovariana, se ela está produzindo óvulos bem ou não. O homem precisa ser avaliado. Então, por exemplo, se o homem tem um problema no espermograma, uma diminuição do número ou da mobilidade dos espermatozoides, aí não tem por que o casal ficar perdendo tempo tentando engravidar espontaneamente, porque vão ter dificuldade. Se o casal faz a investigação, tá tudo bem com o homem, tá tudo bem com a mulher, e isso pelas consultas de rotina a gente tem como saber, dá para tentar espontaneamente. O que a gente recomenda é que não se passe muito tempo tentando espontaneamente. Então, se a mulher tem mais de 35 anos, como é o caso da Alice, tá com 37, no momento em que ela resolver engravidar, tenta uns 6 meses espontaneamente. Se não conseguir, aí a gente vai usar os óvulos congelados, porque aí é mais interessante usar os óvulos de quando ela era jovem, que são óvulos de melhor qualidade, do que os óvulos da idade atual dela, que já são de pior qualidade. Ótimo. E uma pergunta agora que me veio muito, muito importante. O Dilmirena, eu tô com Dilmirena, né, gente? Amo, eu sei que não é todo mundo que se adapta, né? Nem vamos entrar nesse mérito aqui, que é bem polêmico, né? De cobre, Dilmirena, muita gente discute sobre isso, mas eu me adaptei demais. Amo. Inclusive, botei aqui com a doutora, amei, assim, desde o primeiro dia eu me adaptei demais, foi maravilhoso pra mim. Então, eu não menstruo a todo esse tempo. Aí, tu falou que a gente nasce com uma reserva de óvulos ali e vai gastando aqueles óvulos. O Dilmirena faz não gastar essa reserva? Infelizmente não. Se fizesse, seria uma maravilha, né? Pra gente poder colocar o DIU para economizar os óvulos, mas infelizmente não. De que maneira eles vão embora? Não, eles vão morrendo a cada mês, independente de você estar com o DIU ou não. Então, o Dilmirena, ele é um método anticoncepcional que é muito interessante, justamente porque bloqueia a menstruação da mulher. Então, muitas mulheres sofrem muito com a menstruação, tem cólica, tem TPM, deixam de trabalhar ou de fazer esporte, né, porque estão menstruadas. E a vantagem do DIU é essa, é um método anticoncepcional que tem uma alta eficácia, próxima de 100%, e tem todas essas vantagens de bloquear a menstruação. Só que ele age diretamente no útero, ele não interfere com o processo ovariano de produção dos óvulos e de ovulação. Então, infelizmente, a cada ciclo, a mulher continua perdendo os óvulos, mesmo que ela esteja usando o DIU, no caso, o Dilmirena, né? Que é o seu. Achei que eu tava fazendo uma poupança. Uma pena. Não, mas a sua poupança já tá aqui, né? Exatamente. Porque eles estão guardadinhos aqui. Pensando bem, essa pergunta tira todo o sentido de guardar os óvulos, né? Porque senão era só tu botar um Dilmirena, daí estacionava ali, né? É verdade, não tem porquê. Doutora, a gente estava conversando antes sobre isso até, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a alta procura que está tendo mais hoje em dia. Quando eu tinha 33 anos não era tão comum as mulheres virem, né? Então, eu quero que tu fale isso para tu que tá aí sentindo essa necessidade, já tá passando aí dos 35, já tá com uma idade avançando aí, sei lá, 40 que seja, e tu teve sempre essa vontade de ser mãe, mas acho que não tá no momento. Eu queria acalentar o coração de vocês que existe uma possibilidade muito maravilhosa, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse aumento da procura, né, que tem acontecido, né? Antes não se falava muito, agora eu acho que acho que juntou uma quebra de preconceito, juntou o fato disso estar mais difundido, mais divulgado, né? As pessoas saberem mais sobre isso, mas tem aumentado muito. E também queria que tu falasse no perfil de mulher que vem fazer isso, das famílias. Então, fala um pouquinho isso pra gente. A técnica que a gente usa para preservar a fertilidade da mulher é o congelamento de óvulos. E essa técnica de congelamento de óvulos, ela existe há muitos anos, mas ela não tinha, até há uns 10 anos atrás, ela não tinha resultados muito bons. Ela era considerada ainda uma técnica experimental. Aí, com o passar dos anos, a técnica foi sendo aprimorada. Hoje, tem excelentes resultados. Então, quando a gente congela os óvulos, a gente espera
que mais de 90% dos óvulos sobrevivam ao processo de congelamento e descongelamento. E como já tem um número grande de crianças que nasceram com esses óvulos congelados, a gente sabe hoje que é uma técnica segura, que não tem risco das crianças terem malformações, terem problemas cromossômicos de qualquer tipo. Isso aconteceu de uns 5 anos para cá, né? A gente melhorou a técnica, os números foram aumentando e cada vez mais a mulher está inserida no mercado de trabalho. Cada vez mais a mulher busca realizar o seu desejo de gravidez, muitas vezes independente da presença de um parceiro. A gente tem várias mulheres que vêm e que engravidam com sêmen de doador, por exemplo. Então, hoje, antigamente, a maioria dos tratamentos que eu fazia na clínica eram de casais com problema de infertilidade. Hoje, 50% dos tratamentos que eu faço aqui são de mulheres que vêm para congelar óvulos. Não são de casais com problemas inférteis, né? São de mulheres com desejo de preservar a fertilidade. Mesmo tendo parceiro ou não, elas vêm... Mesmo tendo parceiro ou não. Às vezes o casal está com dificuldades financeiras ou comprou a casa própria, querem investir em questões profissionais e o filho não é naquele momento. Mas eles sabem que vão querer ter no futuro e por isso a mulher faz o congelamento dos óvulos. E se, por exemplo, tem uma mãe solo, ela não arrumou parceiro ali até os 40 anos e ela quer ter filho naquele momento. Como que ela consegue ter? Da onde que vem o espermatozoide? Aí ela tem a opção de comprar amostras de sêmen de bancos de sêmen. Então, existem empresas que trabalham com doadores de sêmen, existem empresas no Brasil, existem empresas no exterior, algumas empresas do exterior, alguns bancos de sêmen do exterior têm representantes aqui no Brasil, e aí a mulher pode escolher o doador de acordo com as características físicas, o nível educacional, a origem étnica dele. Essas amostras são congeladas. E da mesma forma que os óvulos, o processo de congelamento do sêmen também não prejudica a qualidade do sêmen. O homem que congelou o sêmen, quando o sêmen for descongelado, a qualidade vai ser preservada. E é uma alternativa para uma mulher que não tem parceiro e que quer uma produção independente, né? Ótimo. E na prática falando, se a pessoa precisa desse serviço, vocês aqui na clínica que vão atrás ou a pessoa que tem que... A gente indica os bancos de sêmen, tem vários bancos de sêmen, a gente não tem o banco de sêmen aqui na clínica, mas tem vários bancos muito bons que a gente recomenda e a gente auxilia no processo da escolha do doador, se a paciente quiser, senão ela tem acesso às informações do doador e pode escolher a amostra que ela quiser. E aí, na clínica lá, eles entram em contato com vocês. Aí eles mandam a amostra para cá, exatamente. A amostra vem congelada para cá. E ela é descongelada aqui na clínica no momento de fazer a fertilização. E a fertilização toda é feita aqui na clínica também? É feita aqui, a fertilização é toda feita aqui. Ai, que sensacional. Tô até com um livro aqui, 2 livros, que são as novas famílias aqui da doutora Silvana. Ganhei hoje esses 2 e aqui gravidez após os 40 anos. São 2 dos temas muito relevantes e importantes que a gente tá falando aqui. Então, tô louca para ler, vou chegar em casa e devorar com certeza. Então, eu queria também entrar um pouquinho nessa função das novas famílias, né, doutora? Que tu falou que muitos casais homossexuais estão vindo... fazer isso e guardar, eu não sei de que forma isso está permitido no Brasil hoje, né? Então, felizmente é permitido no Brasil a reprodução de casais que sejam homoafetivos e até de transgêneros também. Então, as técnicas de reprodução assistida, elas não são exclusivas de casais heterossexuais, casais homossexuais e transgêneros podem se beneficiar também. Eu acho que é a barriga de aluguel que não é permitida aqui, né? É permitida, tem algumas regras, eu vou explicar como é que funciona, mas é permitida então também. Tá. O que não se pode é pagar pelo útero, por isso que a gente usar o termo barriga de aluguel dá um caráter como se fosse financeiro, né? E a gente prefere usar o termo útero de substituição, porque é uma mulher que cede o útero para um casal, né, que não pode ter, ou se a mulher tem um problema no útero, ou se é um casal de gays, né? E não pode haver uma remuneração pela utilização desse útero, mas é permitido no Brasil, sim. E nos Estados Unidos, que nem o Paulo Gustavo lá, nosso saudoso Paulo Gustavo fez,
aí se paga, é comum se pagar. Porque o que acontece? Qual que é a regra aqui no Brasil? Para que a mulher faça a cessão do útero para um casal que precisa, essa mulher ela tem que ser parente em até 4º grau desse casal, ou um casal hétero ou um homossexual. Então, nem sempre um casal tem alguém da família em parentesco de até 4º grau e que tenha condições médicas e psicológicas de fazer essa cessão. Então, quando o casal não tem ninguém na família, se for uma pessoa fora da família, aqui no Brasil a gente pode, só que temos que pedir uma autorização especial para o Conselho Regional de Medicina. E se não tiver, aí tem essa opção do casal ir para fora do Brasil. Então, no caso do Paulo Gustavo, por exemplo, provavelmente eles não tinham ninguém da família ou do círculo de amigos deles, né, que pudesse, nenhuma mulher que pudesse ceder o útero. Então, eles optaram por fazer o tratamento fora do Brasil. E aí, fora do Brasil, tem várias agências, né, tem várias clínicas que trabalham, só que aí é um procedimento com leis diferentes das brasileiras, né, um procedimento pago, em que a mulher que vai gestar recebe, né, uma remuneração para passar por toda a gravidez. Se por acaso o casal não tiver ninguém aqui no Brasil que seja elegível, né, para ceder o útero, a gente auxilia nesse processo de ir para fora. Então dá para congelar a amostra de sêmen aqui no Brasil e mandar essa amostra congelada para fora, ou encaminhar o casal para os nossos parceiros que estão fora do Brasil. Quando são 2 mulheres, daí é mais fácil, né? Porque daí ela compra o sêmen no Brasil já. Exatamente, para 2 mulheres é mais fácil. O mais difícil é no caso dos homens, né? Porque aí eles precisam, além da doadora de óvulos, de uma mulher que vai gestar. É isso que eu ia perguntar. Então, quando usa, no caso, esse útero de substituição, o óvulo também não é da própria. Não, exatamente. Seja da própria. Exatamente, é de outra mulher. Então, se usa óvulos de uma doadora anônima, os óvulos dessa doadora anônima, eles vão ser fertilizados com os espermatozoides, e aí os embriões obtidos dessa fertilização vão ser recolocados no útero da mulher que vai ceder o útero, né, temporariamente. Bom, doutora, e no caso, assim, quando é 2 homens, por exemplo, e eles querem ter um filho só, como é que eles fazem um sorteio do espermatozoide? Como é que decide isso? Aí cada casal escolhe como quer fazer. Se o casal quer ter um filho só, aí eles têm que definir entre eles qual é o homem que vai fazer a doação dos espermatozoides. Se eles querem ter mais de um filho, pode-se usar os espermatozoides dos 2. Sim. Então, pega-se aquele pool de óvulos, exatamente, pega aquele pool de óvulos de doadora, pode ser a mesma doadora para os 2. Metade dos óvulos fertiliza com os espermatozoides de um, metade com os espermatozoides de outro, e aí os embriões que são obtidos desses 2 grupos são transferidos para 2 mulheres diferentes, né? E aí dá para ter as 2 gestações ao mesmo tempo, em 2 mulheres que vão ceder o útero, mas com os espermatozoides de cada um fertilizando os óvulos da mesma doadora, né? Perfeito. Mas isso é uma decisão do casal. Às vezes tem homens que preferem que, não, eu quero que o meu parceiro, que seja o material biológico dele, não o meu. A maioria acaba preferindo sempre que seja dos 2. Mas quando o casal quer ter um filho só, aí eles têm que definir entre eles, né? E na mulher, como é que funciona? Então, na mulher, por exemplo, o caso de 2 mulheres que estão numa união homossexual, uma união homoafetiva. Como é que funciona? Então, elas vão escolher uma amostra de sêmen de doador e aí vão escolher entre as 2 qual das 2 quer ser a doadora de óvulos, que vai fornecer os óvulos, e qual das 2 quer engravidar. Né? Perfeito. Então, dá para que as 2 engravidem, se as 2 quiserem, dá para que uma só engravide, se uma prefere não ficar grávida. Uma faz uma parte e outra faz outra na gravidez. Ou, o que é muito frequente é a gente fazer isso, por exemplo, uma contribui com a doação dos óvulos e a outra contribui com a cessão do útero para a gravidez. A gente sempre prefere para a mulher que vai doar os óvulos que seja mais nova, porque a mais nova vai ter óvulos de melhor qualidade, né? De um modo geral. Sim, entendi. E a questão da gravidez, desde que o útero, né, esteja normal, qualquer uma das 2 que queira gestar, pode gestar.
E no momento que a criança nasce, ou as crianças nascem, né, tanto de uma união homoafetiva feminina como masculina, as duas mulheres são consideradas como mães legalmente da criança, então é possível registrar essa criança no nome das duas mulheres. No caso dos homens também, quando as crianças nascem, elas são registradas no nome dos dois pais, então são crianças que vão ter dois pais e duas mães, e de uma maneira legal, que é muito bacana, né? É muito bacana. Muito legal. E a questão dos transgêneros, que tu ia falar alguma coisa sobre isso, né? Os transgêneros, essa modalidade também está prevista na resolução do Conselho Federal de Medicina. Aliás, a gente teve recentemente a publicação da última resolução do Conselho Federal de Medicina, que permite que tanto transgêneros masculinos como femininos possam ter as suas famílias. Como é que funciona esse processo? Então, por exemplo, um homem que se transformou numa mulher, né? Então, o homem que é hoje uma transgênero feminina. O que pode acontecer? Antes do processo de se tornar um transgênero, esse homem pode guardar uma amostra de sêmen congelada para engravidar com o seu próprio material depois que ele faça a transição. Infelizmente, a mulher transgênero, né, que era homem, ela não tem útero, então ela não vai poder gestar, mas ela pode ter um filho biológico com os seus espermatozoides que tenham sido guardados antes do processo de transformação no sexo feminino. E o contrário, uma mulher que se transforma num transgênero masculino. É uma mulher que normalmente faz a retirada das mamas, faz a cirurgia de mastectomia para retirar as mamas e começa a terapia hormonal masculina para começar a ter barba, o engrossamento da voz. Aí não ovula mais. E não ovula mais, mas ela pode também guardar os óvulos antes de começar esse processo. Ou através do congelamento dos óvulos, ou até do congelamento do próprio tecido ovariano, se for retirado durante a cirurgia. De maneira que ela pode ter um filho com o seu material biológico, mesmo depois que ela já tenha feito a transformação para o sexo masculino. Gente, né? É muito sensacional. Incrível. A medicina realmente traz solução pra gente, né? Exato. E permitindo de uma maneira democrática e igualitária que todos possam constituir as suas famílias, né? Gente, doutora, eu amei essa conversa, eu sempre amo as nossas conversas, são muito esclarecedoras, são conversas, eu acho que muito humanas, assim, exatamente como tu finalizou aí, para que permita que todo mundo tenha suas famílias e seja feliz do seu jeito, né? Eu acho que as pessoas têm que ser felizes, né? E o resto a gente corre atrás. Então, assim, muito obrigada. Fica aí essa minha super indicação. Se vocês quiserem conhecer mais sobre os conteúdos da doutora Silvana, eu vou deixar aqui as redes sociais dela, aqui para vocês também, tá? Então, sigam lá, ela tem postado mais conteúdo agora. Os livros dela também estão disponíveis aí nas melhores livrarias. E fica aí a minha super indicação de uma médica que eu confio demais e adoro. E entreguei algo muito importante nas mãos dela. E eu fico muito honrada e muito feliz com isso. E a próxima mágica, Alice, quando eu fizer a palminha, é para aparecer um bebezinho aqui, hein? Obrigada. Obrigada, viu?